Fala aí galera, aqui quem fala é o Keniel. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Então galera, hoje eu queria falar uma coisa. Primeiramente que eu tô rouco e agora segundamente que eu quero gravar hoje um conteúdo muito importante que meus amigos disseram para eu fazer esse vídeo, então eu vou fazer. O início da computação. Muitas pessoas querem saber qual é o início da computação. Então, vamos fazer um vídeo sobre curiosidades sobre como começou a computação dos computadores. A capacidade do ser humano em calcular quantidades e, variados modos foi um dos fatores que possibilitaram os cálculos matemáticos de lógicos. Porque antigamente se usavam os dedos das mãos para efetuar os cálculos, exatamente. A pessoa ia lá contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Qual é o número depois do 9 mesmo, meu? 10, né? 10. Tem 10 ovelhas lá. Para poder citar como é que começou a computadorização, temos que começar citando como iniciou a matemática. Porque a matemática é uma coisa que realmente foi muito importante para originar tudo isso. A mais antiga ferramenta que foi usada para computação foi uma coisa chamada ábaco. E foi inventado na Babilônia por volta de 2.400 anos antes de Cristo. Ou seja, o que faz a nossa computação hoje foi inventado, ou seja, já existia há 2.500 anos antes de Cristo. E os estilos que eles usavam lá, os nossos parentes antepassados usavam isso para desenhar linhas nas areias com rochas. Exatamente, ábacos em design mais modernos ainda são usados como ferramenta de cálculo hoje em dia. Por exemplo, eu vou citar algumas pessoas que usavam, que eram os romanos. O ábaco deles, o ábaco deles tinha um design diferente. Consistia em bolinhas de mármore que deslizavam numa placa de bronze cheia de sulco. Não me perguntem que eu não sei o que são sulcos, entendeu? Também surgiram alguns termos matemáticos, como em latim a palavra calx. Não tenho certeza se é assim que se pronuncia, mas deve ser. O que significa... Calx, na verdade, significa mármore. Assim como cálculos era uma bolinha do tabaco e fazer cálculos aritméticos era calculare. Tá bom, chega de aprender sobre matemática e como foi a origem da matemática. Queremos saber como foi as ferramentas mecânicas, como, por exemplo, a computadorização hoje em dia. A primeira máquina de verdade foi uma das construídas por Wilhelm Schickard. Foi feita de mais ou menos em 1592 e 1635. Ela era capaz, galera, pra vocês terem noção, foi criada mais ou menos nessa época. Ela foi capaz de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Ou seja, era como se fosse uma calculadora hoje em dia. Só que, claro, bem menos avançada. Só que como o cara sempre tem que fazer uma coisa ruim e fazer uma burrada que sempre acontece nas histórias, ele perdeu a máquina durante a Guerra dos 30 anos, sendo que, pelo menos hoje em dia, eles conseguiram encontrar algumas documentações sobre essa máquina que ele construiu, que foi perdida na Guerra dos 30 anos. Exatamente, o cara inventa uma coisa, ele se torna um gênio e perde a máquina numa guerra. Exatamente. Durante muitos anos, ninguém sabia sobre essa máquina, né? Por isso, ela foi lá para Blaise Pascal, entre 1623 e 1662, a construção da primeira máquina calculadora que fazia apenas somas e subtrações. Pascal, que foi um homem importante também para ciência, matemática, essas coisas aí de computação, aos 18 anos já trabalhava com seu pai em um escritório de coleta de impostos na cidade de Rouen. Desenvolveu a máquina para auxiliar o seu trabalho de contabilidade. O que está passando bem agora, velho? Impressionante. Olha. E essa calculadora que Pascal inventou, ela usava engrenagens que fazia funcionar de maneira similar a um odômetro. Aí ele foi muito honrado, recebeu uma patente do rei da França para que lançasse a sua máquina no comércio. A comercialização, aliás, das suas calculadoras não foi satisfatória devido ao seu funcionamento pouco confiável, apesar de Pascal ter construído cerca de 50 versões somente. Porque ela, na verdade, foi criada com o objetivo de ajudar seu pai a computar os impostos em Rouen, na França. Mas agora uma evolução da máquina de Pascal.
Em 1820, o francês natural de Paris, um homem chamado Charles Xavier Thomas, conhecido como Thomas de Colmar, ele projetou e construiu uma máquina capaz de efetuar as 4 operações aritméticas básicas. E o nome da máquina era Arithmometer. Essa foi a primeira calculadora realmente comercializada com bastante sucesso, diferente da de Pascal. Por exemplo, ela fazia multiplicações com o mesmo princípio da calculadora dos outros antecessores, mas efetuava as divisões com assistência do próprio usuário, o que meio que renovou a calculadora. Mas mesmo assim, todas essas máquinas, porém, estavam muito longe de serem consideradas um computador, porque não eram programáveis, não tinham tecnologia o suficiente também para construir. Então, na entrada, era feita apenas de números. Não tinha instruções a respeito de como, o que fazer com os números. Aliás, eles não tinham ainda tecnologia suficiente para construir um computador. Agora sim, vamos falar sobre o primeiro computador eletromagnético. Ele foi construído por um homem chamado Conrad Suzy, que viveu entre 1910 e faleceu em 1995. Em 1936, esse engenheiro alemão construiu a partir de relés, ou relés, não sei, que executavam os cálculos e dados lidos em fitas perfuradas, uma coisa que era chamada de Z1. Inclusive, tem uma grande polêmica em torno do primeiro computador, o Z-1, é considerado por muitos como o primeiro computador eletromagnético. Ele tentou vender o computador dele, que ele projetou, que funcionava muito bem, o primeiro computador que revolucionou as indústrias. Ele tentou vender o computador ao governo alemão, só que o governo alemão cometeu um grande erro. Ele desprezou a oferta, ou seja, imagina que eles perderam, né? Eles desprezaram a oferta, já que eles não podiam ajudar no esforço da guerra. Já que eles não podiam, o computador não podia ajudar em nada. Ele não tinha nada a ver que podia ajudar na guerra. Os projetos de SUSE ficariam parados durante a guerra, dando a chance aos americanos de desenvolver seus computadores. O chamado ENIAC. Ou ENIAC, não sei. Mas esse foi o que os americanos construíram, que foi o primeiro computador construído pelos americanos, o chamado ENIAC. Então, depois disso, muitas pessoas começaram a fabricar seus próprios computadores. E então, até o final dos anos 1970, olha, já estavam bem avançados. Tinham muitos computadores chamados mainframes. Computadores enormes, trancados em salas refrigeradas e operados apenas por muitas poucas pessoas, que eram pessoas privilegiadas, né? Apenas grandes empresas e bancos podiam investir alguns milhões de dólares para tornar mais eficiente alguns processos internos e alguns milhões de dólares. A maioria dos escritórios funcionava mais ou menos da mesma maneira que no começo do século. Arquivos de metal, máquina de escrever, papel carbono e memorando faziam parte do dia a dia deles, Que era com máquina de escrever, exatamente, arquivo de metal, papel carbono. E isso, na verdade, atrapalhava muito com o que eles faziam. Eles não tinham tecnologia para poder criar um computador super avançado. E, além disso, era gigante. Os computadores que eles tinham, só pessoas privilegiadas podiam usar. E agora vamos para os computadores pessoais. Segundo o Computer Story Museum, o primeiro computador pessoal foi o Kenbeck 1, lançado em 1971. Tinha 256 bytes de memória, velho. E foi anunciado, nenhuma foto, na verdade, você consegue. Ele foi anunciado na revista Scientific American por $750. Um preço até que razoável, devido que as empresas pagavam milhões, né? Mas ele não possuía CPU e era como os outros sistemas dessa época, projetado para uso educativo, ou seja, demonstrar como um computador de verdade funcionava. E em 1975 surge o Altair 8800, não sei para que dar esse nome, um computador pessoal baseado na CPU Intel 8080, galera. Aí sim, a Intel, grande participativa em produzir CPU, ele foi vendido originalmente como um kit de montar através da revista norte-americana Popular.
Logo nos anos seguintes, surgiram muitas inovações e dezenas de novos computadores pessoais, como o RadioShack, TRS-80. Aliás, o TRS-80 foi comercializado com bastante sucesso no Brasil pela Prológica com os nomes de CP300 e CP500. Outros computadores também, como o Commodore 64, Atari 400 e outros com sucesso moderado. E por fim, mais perto do que é hoje, porque eu não vou mostrar como são os de hoje em dia, porque todo mundo sabe. Eu vou até o que foi mais ou menos um pouco atrás do hoje em dia. Em 1976, outra dupla de jovens, chamada Steve Jobs e Steve Wozniak, iniciou outra empresa que mudaria o rumo da informática, a Apple. Steve Jobs, exatamente. E o Jobs e o Wozniak abandonaram a Universidade de Berkeley para poderem se dedicar aos projetos de computador pessoal criado por Wozniak, o Apple I. O Apple I, na verdade. Como o Wozniak trabalhava para a HP, seu projeto precisava ser apresentado para a empresa, que recusou de imediato a ideia. Que foi uma grande burrada, porque hoje a Apple é uma das melhores empresas para produzir celular e essas coisas tecnológicas. Mas, na verdade, isso foi muito bom eles ter recusado a ideia, a HP ter recusado a ideia. Por quê? Porque isso abriu o caminho para a criação da Apple, a empresa fundada pelos dois, que comercializaria computadores montados na garagem de Jobs. Os 200 primeiros computadores foram vendidos nas lojas da vizinhança por $500 cada. Interessado no projeto, um homem chamado Mike McCullough, na época vice-presidente de marketing da Intel, resolveu investir $250 mil na Apple. Na verdade, foi $250 mil na Apple, não $250 mil. Alguns meses depois, já em 1977, foi lançado o primeiro microcomputador, como conhecemos hoje, o Apple II, ou Apple II, como preferir. O equipamento já vinha montado, porque era uma grande novidade, né? Tu tinha que montar com um teclado integrado e era capaz de gerar gráficos coloridos, coisa que era novidade. Antigamente era gráfico tudo de texto, preto e branco, aí colocar colorido foi uma grande inovação, todo mundo queria. Parte da linguagem de programação do Apple II já tinha sido feita pela Microsoft, uma variação do básico para Apple II. Para vocês terem ideia como eles venderam bastante, até as vendas chegaram a 2,5 milhões no primeiro ano de comercialização. Bastante até não, muito, na verdade. E com o seu rápido crescimento de vendas, a Apple tornou-se uma empresa pública, ou seja, com ações que podem ser adquiridas por qualquer um na bolsa de valores. Aí, com o sucesso do Apple II, vieram o VisiCalc, que é a primeira planilha de eletrônica inventada. Aí sim, deixa rolar, que aí vieram até os computadores hoje em dia, por causa que na verdade inovou a empresa de computadores foi esse da Apple II e o Pascoal lá também, que deu a entrada para tudo isso. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Na verdade, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tipo, acima do que eu gosto de gravar, tipo, de tamanho. Por isso que eu quero pedir o seu like, que você se inscreve aí no canal, aí embaixo. Se você quer mais curiosidades, deixa aí no seu comentário, velho, dizendo o que você quer que eu traga. Então eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, falou, fui, tchau, até a próxima, fui!